Olá a todos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lais e sejam muito bem-vindos ao canal Glória ao Rei. Não foi em vão que você clicou nessa mensagem, é porque Deus quer falar com você e te abençoar em nome de Jesus. Eu peço que você fique até o final. Antes eu peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas como você será. Hoje vamos ler uma mensagem que está no livro de Provérbios, capítulo 31, versículos 28 e 29, que diz assim: Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: Muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Então, meus irmãos, esses versículos estão falando sobre as mães. Que dom maravilhoso é ser mãe e que grande responsabilidade. A Bíblia nos diz que a mãe ela deve ser um exemplo de amor, de virtude, de zelo, de cuidado, de proteção para com os seus filhos, para com a sua família. Ser mãe não é apenas gerar um filho, colocar no mundo e abandoná-lo. Não. A responsabilidade de uma mãe ela é muito grande. As mães têm a responsabilidade de cuidar dos seus filhos, na parte material, alimentando eles, aquecendo, protegendo. Tem responsabilidade de cuidar também da saúde mental de seus filhos, psicológica e emocional. E tem responsabilidade de cuidar dos seus filhos espiritualmente, alimentando-os fisicamente e espiritualmente. Então, o papel de uma mãe na vida de um filho, ele é muito grande, ele é muito amplo, muito importante, muito sério. Requer muita responsabilidade. Então nós, como seres humanos, nós devemos analisar a nossa condição. Você, mulher, antes de querer ter um filho, você tem que analisar se você tem condições de dar tudo o que o seu filho precisa. Você tem que analisar se você está disposta a cuidar do seu filho com todos os cuidados que ele precisa e dos quais você é responsável em dar para ele. A responsabilidade da mãe também, e do pai nesse caso, é educar. Não é apenas gerar e dar tudo que a criança precisa, mas não educar. A educação é um ato de amor. A educação é necessária para que a criança cresça no bom caminho, tendo bom comportamento diante da família e da sociedade. Então, quando uma mulher decide ser mãe, ela tem que analisar tudo isso. Eu estou disposta a fazer tudo isso? Não, não estou. Ou eu estou. Então analise, seja responsável. Seja responsável. É muito triste quando alguém coloca um filho no mundo e o abandona, seja de alguma forma, não é? E o abandono não é apenas gerar o filho e abandoná-lo na rua ou numa lixeira, como vemos tantas vezes nos noticiários. Isso é muito triste. Mas há filhos que estão abandonados dentro de suas próprias casas, sem o afeto de sua mãe, sem o companheirismo, o apoio, a compreensão, sem a educação. Isso é abandono. Se você não educa o seu filho, você está abandonando, você está negligenciando a educação dele, a criação dele. Você está criando indivíduos que a sociedade vai ter que suportar. Isso não é bom para ele primeiramente. E Deus vai cobrar de todas as mães a responsabilidade de cada uma. Se você cumprir o seu papel totalmente ou se não, tudo será cobrado de nós. Cada ato nosso aqui nessa terra será cobrado por Deus. Todos os nossos atos têm consequências. Atos bons têm consequências boas. Atos ruins têm consequências ruins. E nós vamos colher essas consequências. Disso não temos como escapar. Consequências aqui nesta vida e consequências espirituais na eternidade. Então olhe para o seu filho com carinho. Seja um exemplo de virtude. O que é virtude? São as qualidades boas que uma pessoa tem. A paciência, o amor, a compreensão, a disciplina. Disciplinar o seu filho também é um ato de amor. O não, quando é necessário, é um ato de amor.
Se você não fala não para o seu filho quando é necessário, você não o ama. Isso está na Bíblia. A correção é um ato de amor. Deus nos corrige porque Ele nos ama. O pai e a mãe têm que corrigir o filho quando necessário, porque Ele o ama. O pai e a mãe amam o seu filho. Se você não corrige o seu filho, você não ama de verdade, não. Pense nisso. Peça a Deus para mudar isso em você, para te dar força para falar não para o seu filho, para corrigi-lo, para discipliná-lo. A mãe ela tem que ser um exemplo de amor, de carinho, de perseverança, de fé. Você tem que dar um exemplo para os seus filhos de fé também, diante das situações ruins que acontecerem na sua família, na sua vida ou na vida deles. Pregue a palavra, ensine a palavra para os seus filhos, para que eles estejam preparados para os dias maus. Pregar a palavra para os seus filhos é o maior ato de amor que você pode ter para com eles, porque você está dando para eles as armas espirituais, o alimento espiritual, o alimento para que o espírito deles fique firme e forte nos dias maus, nos dias da tribulação que vem para todos os seres humanos. Então pregue a palavra de Deus para os seus filhos, ensine aos seus filhos os caminhos onde eles devem andar e quando eles crescerem eles não vão se desviar, está na palavra. Quando você perceber que o seu filho ou a sua filha já começa a pecar, falar aquela mentirinha, fazer uma maldadezinha, ele já atingiu a idade do entendimento. Então, se ele já atingiu a idade do entendimento, se ele pecou a primeira vez, ele precisa de Jesus, ele morreu espiritualmente. Então, ele precisa renascer espiritualmente. E isso só acontece quando o indivíduo aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Aí você diz, mas o meu filho é muito pequeno, a minha filha tem só 3, 4 anos. Mas você já vê que desde os 3, 4 anos, o seu filho ou a sua filha já mente, já faz umas maldadezinhas, já bate no colega, já pega algumas coisas escondido. Isso é pecado. O seu filho já peca. Então ele morreu espiritualmente, precisa renascer espiritualmente, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Pregue a palavra de Deus para o seu filho de acordo com o entendimento dele. Existe a Bíblia para as crianças. Há vários estudos bíblicos direcionados para as crianças das mais diversas idades. Então você tem que se informar a respeito, adquirir conhecimento para você, para passar para o seu filho. Falar sobre Jesus para ele, sobre o que Jesus fez e por que ele fez tudo aquilo. E perguntar se ele aceita Jesus como Senhor e Salvador da vida dele. Salvar a alma do seu filho é a sua maior obrigação, é a sua maior responsabilidade. Então fique atento a isso. Você é mãe e a sua responsabilidade é muito grande em várias áreas da vida para com os seus filhos. Então fique atenta. Você tem que cumprir todas elas. E as crianças, os filhos, sejam eles da idade que forem, eles seguem mais os exemplos do que as palavras. Então seja um bom exemplo, mamãe. Seja um bom exemplo para o seu filho. Exemplo de fé. Quando as coisas não forem bem, mostre para o seu filho que você tem uma fé inabalável. Fale de Jesus para ele. Ore com eles todos os dias. Ore com eles. Ensine eles a orarem, a falarem com Deus, a ouvirem a Deus. Seja um exemplo para o seu filho em todas as áreas, dando bons exemplos no seu comportamento, no modo de vestir, de falar, de se comportar nos ambientes onde vocês frequentam, no modo de falar com seu esposo, com eles, sem palavras torpes, sem palavrões, sem palavras de baixo calão. Demonstre compreensão aos seus filhos, empatia. A empatia a gente deve exercitar primeiramente com os nossos, para depois levarmos para o mundo. E o que é empatia? É se colocar no lugar dele. Por que ele está se sentindo desse jeito? Por que ele está chorando? Não é já indo atacando, batendo, castigando. Pergunte para ele por que ele está desse jeito. Você, mãe, você tem que ser alguém em que seu filho confia e tenha abertura para
falar com você sobre todas as coisas que acontecem na vida dele. Você tem que ser amiga do seu filho, a primeira amiga dele. Então, haja de maneira tranquila com seus filhos, haja de maneira compreensiva, altruísta, converse muito com eles, não solte nesse mundo. Esse mundo não tem nada de bom. E ensine a palavra de Deus aos seus filhos, dando sempre um bom exemplo de mulher virtuosa, de mulher de Deus, porque o exemplo fala mais do que 1000 palavras, não é? E assim seus filhos crescerão no caminho do Senhor e não se apartarão dele. E terão em você sempre um porto seguro. Mais que uma mãe e uma amiga, uma pessoa com quem eles podem contar, porque você tem que ser uma pessoa com quem seus filhos podem contar em todos os momentos. O amor de uma mãe tem sim que ser incondicional. Peça a Deus sabedoria para ser uma mãe exemplar para os seus filhos, uma mãe que agrade o coração de Deus. Eu peço que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas em nome de Jesus. Deixe aqui embaixo seus comentários, o seu pedido de oração, eu estarei orando por todos vocês. Clique no card aqui acima para assistir as outras mensagens do canal também. Fiquem com Deus.